Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui um outro livro daquela autora que eu vim falando semanas atrás, que é a Cristiane Lenz Ribeira. Só que agora é um outro livro dela, né? Então, esse livro, muito interessante também, chama A Dança Entre os Opostos. A Dança Entre Opostos, né? Então, do que vai tratar esse livro? Ele faz uma análise psicológica e também à luz da doutrina espírita, das polarizações, né? No sentido da gente entender como que uma polarização está diretamente, intrinsecamente ligada com a outra, né? E como fazer assim o que seria o caminho do meio, o ideal, e que nós vivemos nas polarizações. E aquilo que a gente combate, a gente não sabe que ou já estivemos naquela polaridade que já combatemos, ou estaremos um dia, antes de encontrarmos o caminho do meio, que é o equilíbrio. E é um livro muito interessante porque ela fez um estudo bem rico e bem profundo sobre isso, e ela começou ali trazendo algumas reflexões a partir, por exemplo, de Carl Gustav Jung, né, que é o psicólogo da linha junguiana. Então ele traz muito isso, né? E também, né, a Joana de Ângeles, que trabalha muito com a psicologia junguiana, também trata bastante dessa questão do caminho do meio. Já remontando a tempos mais antigos também, Aristóteles já falava, né, da sabedoria, né, que ela está encontrada ali nesse caminho do meio. Ou seja, as polarizações elas nunca fazem bem, e a nossa sabedoria popular já traz isso, né, como nome de equilíbrio, ponderação, enfim, né? Então esse livro ele é bem pertinente, eu gostei muito da forma como ele foi elaborado, porque ela tem uma didática, né, para elaborar os livros dela que eu gosto bastante. Então aqui, olha, cada capítulo ela vai trazendo pares de opostos para serem analisados. Então, por exemplo, um dos capítulos aqui fala, olha, entre a ação e a reação. É esse capítulo que nós vamos nos ater, né? O capítulo 1 fala entre os opostos, aí o 2, olha, entre a ação e a reação, ou seja, entre um polo e outro sempre há uma correlação. Outro capítulo vai falar entre o conquistar e o cuidar, entre a acomodação e a transformação, entre a eficiência e a ética, entre a rigidez e a flexibilidade, entre os preconceitos e a tolerância, entre a vitimização e a responsabilidade, entre o julgamento e a empatia, entre o brilho e a luz, entre as interpretações e as certezas, entre a resistência e a resiliência, entre a falsa modéstia e a humildade, né? E assim vai. Cada capítulo ela vai tratar aqui, olha, entre a ilusão e a realidade, entre a complicação e a simplicidade, entre a depressão e o entusiasmo, entre o ser religioso e o ser espiritualizado, entre o egoísmo e o altruísmo, entre o poder e o amor. Que o Jung, nesse último caso, Jung fala que o oposto do amor não é o ódio. Ele tem todo um tratado falando que o oposto do amor não é o ódio, é o poder, que é aquela dominação, né? E a gente pensando, trazendo isso, só um parênteses, né? Se a gente pensar no amor, né, como esse sentimento sublime, que Jesus nos ensina e que Paulo soube descrever muito bem ali na carta dele aos Coríntios, a gente se percebe que o amor liberta, né? E aceita incondicionalmente o outro como o outro é.
Então faz sentido mesmo que o oposto, o extremo oposto do amor não seria o ódio, mas o poder, né? É a dominação, é querer ter para si. Bom, mas vamos aqui então ao livro, que é muito, muito interessante. E tem algum, eu vou tirar alguns trechos aqui desse livro, né? Então, olha, no primeiro capítulo, ela vai trazer, nós já vamos começar aqui, ela vai falar, olha, como é a visão de Jung, que é muito forte, ela é uma profunda estudiosa do Jung, né? E então ela já traz aqui, olha, isso aqui é a fala dela, tá? Vou ler o que está aqui no livro. Olha, se uma tendência extrema monopoliza a consciência, uma força de igual intensidade, mas representando o seu polo oposto, se erguerá no inconsciente até o ponto de, oportunamente, tomar o lugar do ego, de forma involuntária para a consciência. Então, assim, é um exemplo disso, né? Quando a gente está muito num polo e fica ali, dá uma intensidade muito grande para ele, não busca um equilíbrio para ele, aquilo ali vai ficar gravado no nosso inconsciente, né? E no momento ali, no momento de um gatilho, alguma situação que venha, ele abruptamente ele vem à tona, né? E vai tomar o lugar do outro polo ali, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que são extremamente paciente, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a paciência é uma virtude e virtudes conquistadas não se perdem, né? Mas vamos usar essa palavra. Mas aquela pessoa que ali, vamos dizer, até suporta tudo, mas ela não está suportando tudo porque ela está realmente, ela digere tudo com facilidade. Não, ela aguenta. Ela aguenta, ela guarda, ela não dá vazão para aquilo, ela não se coloca com equilíbrio, ela fica, né? Ela fica engolindo, amém, né? E a gente tá aqui chamando de paciente essa pessoa, mas na verdade isso não é paciência, né? Ela tá contida, vamos dizer, uma pessoa que vive ali numa super contida. O que ela tá fazendo? Ela tá num extremo, ela tá num polo ali, né? Que todo mundo, que ela não abre a boca para nada, ela aceita tudo, ela não fala, ai, né? Calma, tá, vamos, né? Menos, ela não se coloca, ela fica suportando tudo calada, né? Então ela tá nesse polo, mas lá por dentro ela tá querendo, né? Ela tá acumulando aquilo. O que que acontece? Isso vai lá no inconsciente, fica guardado. No momento quando ela não imagina, um gatilho externo que se dá, ela explode, pum! E aí faz o extremo oposto, aquela, né? É aquele extremo oposto, a pessoa do nada acumulou tanto que chega uma hora ela perde a paciência, comete uma loucura, faz, né, irrompe ali numa atitude que todo mundo fala assim, nossa, mas era uma pessoa tão calma, era uma pessoa tão paciente, era uma pessoa tão boa, tão quietinho, né? Acontece muito isso com alunos, crianças, vítimas de bullying, né? Aguenta. Quando resolve agir, geralmente a ação, ela tá no polo extremo e é muito desmedida, né? Então sai de um polo para o outro, porque fica guardado ali no inconsciente. Então, olha, o que Jung fala, né? Que o equilíbrio entre os... Para se atingir o equilíbrio seria o que seria o equilíbrio, né? Olha, para Jung, os opostos se tornam um vaso, no qual aquele ser que antes, ora, era um, ora, era outro, agora está suspenso a vibrar. E aquela penosa situação de estar suspenso entre os opostos, lentamente se transforma numa atividade bilateral do centro, quer dizer, tá ali no centro, né? Numa atividade bilateral. Então, assim, nem tá num extremo, nem tá no outro. Né? Está acima dos opostos, por isso que ele usa esse termo. Está flutuando, né? Está suspenso a vibrar, né? Com isso, se faz anunciar a chamada libertação dos opostos, ou o nirvana, como é chamado nas filosofias indianas. E aí o Jung
conclui, né, que não é propriamente um desenvolvimento filosófico, mas psicológico. Ou seja, porque a gente tem que trazer isso para nossa consciência para poder conseguir ali não dar esses rompantes pro nosso ego, né? De vez em quando ali, quando a gente fica acumulando muito. Aí, ela também traz aqui, olha, uma fala de Aristóteles. Eu acho interessante a gente analisar, né, tudo essa base desses pensadores. Olha o que Aristóteles falava sobre os excessos, né? Olha, o excesso é uma forma de erro, tanto quanto a carência olha, o excesso é uma forma de erro, tanto quanto a carência. Então, a carência também é uma forma de erro. Enquanto o meio termo é uma forma de acerto digna de louvor. A virtude é uma espécie de mediania, um meio termo entre dois vícios, um por excesso e outro por falta. Pois nos vícios, ou há a falta, ou há o excesso daquilo que é conveniente no que concerne as ações e as paixões, ao passo de que a virtude encontra e escolhe o meio termo. Então a gente percebe mesmo que nos vícios, né, tanto de ordem física, quanto os vícios mentais, né, de ordem psicológica, a gente encontra sempre excessos ali, né? Então, olha, ela traz também uma fala de Joana de Ângeles a respeito disso. Então, a Joana, o que a Joana fala, né, desses opostos? Então, a Joana de Ângeles diz: sem essa dualidade dos opostos que leva à reflexão, ou seja, você está num oposto, né? E no outro oposto, a gente tende a refletir, pelo menos deveria, né? Leva à reflexão. E no processo de individuação não há aumento real de consciência, que somente se opera entrando em contato com os opostos e os absorvendo. Então, o que ela está falando aqui? Ela está falando que essa reflexão, quando se está nos opostos, ela só vai ocorrer quando a gente está nesse processo de individuação. O que seria esse processo de individuação? Esse processo de individuação é o autoconhecimento, é quando a gente para olhar para dentro de nós mesmos e a gente começa a perceber que tem alguma coisa que não está muito bom, tem algumas coisas que estão adequadas, né? Então, é esse processo de olhar para si mesmo e se enxergar como um ser único com suas próprias características e querer ali estar trabalhando nessa sua individuação. Então, quando a gente está num polo oposto e consegue olhar para nós mesmos, isso é um bom sinal, significa que a gente está a caminho do equilíbrio, do caminho do meio, né? Então, é isso que a Joana de Ângeles está dizendo aqui, né? Que é só nesse contato com esses opostos que a gente só vai absorver esses excessos quando a gente tiver ali fazendo nesse processo de individuação, de autoconhecimento e tudo mais, de autoburilamento. E aqui, né, a gente já entrando no outro capítulo que a gente traz aqui, um exemplo prático, né, desses opostos, olha, é o capítulo 2 que vai falar entre a ação e a reação. E para falar disso, está transcrito aqui no livro algumas passagens do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, no capítulo 8º, ali na segunda parte do livro, tem muitos exemplos, né, de comunicações de espíritos falando da situação em que eles se encontram ou se encontraram, né, no mundo espiritual e qual a relação disso com a vida que eles tiveram. Então, olha, esse capítulo vai falar, né, entre a ação e a reação. Inclusive, nós temos até um livro do André Luiz, né, pela psicografia do Chico Xavier, que chama Ação e Reação, que também é um livro que conta ali histórias, né, reais de espíritos e suas lutas ali durante a
a encarnação, né? Uma encarnação se entrelaçando com outras, consequências depois na vida espiritual, ou seja, tudo ligado, né? Histórias de vidas ali que não são aleatórias. Tem situações ali, por vezes dolorosas até, mas que tem a explicação, né? Numa situação anteriormente vivida. Então, tudo, né? Tudo que a gente faz. O próprio nascimento da doutrina se deu dessa forma, né? A lei de causa e efeito, que é uma lei das ciências, e o Kardec, sendo um homem de ciências e sabendo disso, né? Que para todo efeito existe uma causa anterior, e ele observando as mesas girando, ele fala, puxa, isso é um efeito, essas mesas com esses movimentos involuntários aí é um efeito, qual é a causa? Né? E ele percebeu que os efeitos tinham uma coordenação, eram efeitos inteligentes. Então, para efeitos, um efeito inteligente, a causa só poderia ser uma causa inteligente, e assim nasce, né? Ele começa a estudar, a fazer as suas pesquisas, e temos aí esse tesouro nas nossas mãos. Então, no livro O Céu e o Inferno, tem vários exemplos, né? E ela traz aqui, olha, ela traz alguns no livro. Eu vou ler um só, tá? Pela escassez do tempo. Ela fala um nome aqui de um, tá lá no livro No Céu e Inferno. E ela resumiu aqui, olha, Cizimel Slizigol, acho que é esse. Durante 30 anos, mendigou em nome dos pobres, viúvas e órfãos, aliviando as dores dos enfermos, sempre que tivesse condições. Então, essa pessoa com esse nome complicado, durante 30 anos, ele vivia mendigando em nome das pobres, viúvas e dos órfãos, tentando aliviar as dores dos enfermos, sempre que tivesse condições, oferecendo oportunidades para crianças pobres estudarem e distribuindo comida, tanto quanto ele podia. Então, uma vida de dedicação ao próximo. Porém, né, olha, sua vida de miséria, solidão e dedicação aos carentes foi explicada posteriormente por ele mesmo em espírito, ou seja, depois que ele já havia desencarnado, por meio de mensagem mediúnica, afirmando ter sido, em existência anterior, rei poderoso e governante tirânico e violento. Naquela existência, oprimia os fracos e os conduzia à mendicância, cobrando-lhes uma dízima do produto que viessem a conseguir. Então, aqui a gente vê claramente a relação, né, de uma conduta, de um estilo de vida. Ninguém conseguia entender como que aquele homem pobre, mendigo, que não tinha nem para ele, né, ele mendigava para outros, né? Então, quer dizer, é um espírito que depois, quando ele refletiu ali sobre a sua existência, ele acordou e começou a trabalhar para ele se arrependeu, né, do que ele havia feito. Começou aqui o processo de individuação dele, ele começou a se conhecer aqui, né? E aí ele percebe a necessidade de reparar o mal, né? Então, ao mesmo tempo que ele expiava, ali vindo como um mendigo e tudo mais, ele também reparava o mal. Ao invés dele ficar pedindo as coisas para ele, ele pedia para outros, né? Então esse aqui já estava vivendo um processo de individuação, né? Será que ele sofria nessa vida de mendicância? Certamente, não é fácil. Se a gente for pensar ali, né, nas questões fisiológicas, né, passar fome para dar para o outro comer. Claro que ele sofria com essas coisas, mas eu estou dizendo de outro sofrimento. Com certeza, lá dentro, no seu íntimo, ele estava muito feliz. Por que ele estava muito feliz? Porque ele sabia que estava cumprindo com o seu dever, estava em paz de espírito, né? Então, vamos aqui ler, olha. Olha, o Espiritismo explica então acontecimentos desse tipo decorrendo fundamentalmente a dois mecanismos pertencentes às leis divinas, a lei de causa e efeito e a lei de reencarnação.
E nós compreendemos, graças aos ensinos oferecidos pelos benfeitores espirituais, que somos responsáveis pelas nossas escolhas e que em oportunidade futura teremos a chance de reparação, seja sofrendo as consequências do mal promovido, seja ofertando amor ao invés disso, né? Então aqui ela vai falar das recomendações de Jesus, né? Fazer ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, né? Então assim, por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz para o outro, de alguma forma vai voltar para nós. Por quê? Porque nós ora estamos aqui, ora estamos ali, né? Então tudo está encadeado, né? Diante dessa lei de ação e reação, a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes, né? Porque senão a gente acaba acaba atraindo, né? Situações que um dia a gente vai ter que passar por elas também. Quando, na verdade, seriam ações que, à luz disso que a gente vem estudando aqui, o ideal seria, se a gente não cometesse excessos de um lado, a gente não teria que passar pelo outro excesso, né? A outra, né? Uma ação de excesso aqui vai ter uma reação aqui, são os polos, né? E quando a gente age com essa moderação, quantas encarnações que a gente não abreviaria, né? Então, olha, ela começa falando aqui. Já deu tempo, olha. O trecho evangélico, né, quando fala que ai do mundo por causa dos escândalos, né? Se refere à presença dos escândalos e dos escandalizadores do mundo. E que também expressa o funcionamento desse mecanismo, demonstrando haver sofrimento em ambos os lados da maldade, tanto por aquele que é objeto dela, quanto do sujeito que a promove. Então, né? Por quê? Porque vamos reparar, né? Vai vir para nós, né? Vai retornar para nós, porque quando estivemos ali num excesso, estivemos ali num oposto, então a gente vai voltar o extremo oposto até que a gente encontre o equilíbrio, né? Então, bom, o tempo já passou, mas fica aí, né? Para a gente começar a pensar nos sentimentos que a gente guarda, né? Nos pensamentos que a gente alimenta e procurar sempre, na medida do possível, de posse desse conhecimento, tomar consciência das nossas ações, dos nossos pensamentos, né, para tentar um pouco mais de comedimento e não ficar aí muito nos opostos, porque o que a gente tem visto aí na sociedade, lamentavelmente, é isso, né, e até hoje muitos motivos de guerra são esses opostos aí que não conseguem convergir ali para um equilíbrio, né. Eu agradeço a todos por estarem aqui me ouvindo, desejo uma excelente semana, fiquem com Deus. Olá, boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver nessa segunda parte de nossas reflexões do dia de hoje um texto que está em 2 livros. Um é no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, e também esse texto está no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Este livro é uma coletânea de versículos do Novo Testamento do apóstolo Marcos, que foram comentados por Emmanuel em diversos livros e em outras publicações pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Textos esses que foram reunidos e publicados em uma única obra denominada O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Então, neste livro é o capítulo 82, cujo título é Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Isto é uma frase de Jesus que está em Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Então, neste versículo do Novo Testamento, é esclarecido que Jesus, apesar
do seu alto grau evolutivo, veio exemplificar para nós o amor e a sabedoria divina, o trabalho. O Filho do Homem, segundo comentários de Haroldo Dutra, os hebreus costumavam usar essa expressão, Filho do Homem, referindo-se a eles mesmos ou se referindo a terceiros. E Jesus também usava essa expressão em termos do uso comum, mas em outras ocasiões ele usava essa expressão referindo-se como enviado de Deus, que já era esperado pelo povo. E então, ao dizer que veio para servir, veio em nome de Deus, veio auxiliar e amparar os homens deste planeta. Ele é o governador da terra. Veio aqui dar exemplo do que é amar verdadeiramente, amar a vida, as amizades, a família, o trabalho. Mesmo no momento da morte, pede a Deus que perdoe aqueles que querem a sua morte. É um amor incondicional, nada exige e tudo faz para o bem de quem quer que seja. Não altera sua voz. Preparou o caminho de outros, seus apóstolos, para que seus ensinamentos não ficassem esquecidos. Estava sempre disposto a ensinar e a mostrar a verdade. Vejamos o texto escrito por Emmanuel sobre esse versículo de Marcos, que é do capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, o comentário de Emmanuel, o texto de Emmanuel, né? A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Então, vemos que podemos mesmo ver a natureza como um laboratório divino. O homem hoje em dia abusa muito da natureza. Certamente não vê que os seres aparentemente inferiores, menores, contribuem para manter o planeta em condições de vida para todos. Quando os homens destroem a floresta, nem por isso as plantas deixam de procurar um recurso para continuar mantendo a própria vida e se reproduzindo a fim de recompor o solo. E o ar também depende das plantas, afinal as plantas renovam o ar, com oxigênio. O gás carbônico é sufocante para os seres vivos, mas as plantas, pela fotossíntese, esse gás é consumido e o oxigênio é devolvido ao ar. As plantas também respiram, portanto, também liberam gás carbônico, mas produz mais oxigênio do que gás carbônico. Vejamos a outra frase do texto. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores, ou seja, as pessoas observadoras percebem a cooperação dos pequenos seres vivos colaborando para a manutenção do planeta e com a vida das mais diversas espécies. Continuando aqui, mais uma frase. A cova serve à semente, a semente enriquecerá o homem. Então vemos que a semente precisa do solo e a cova a contém. O desenvolvimento das sementes gera alimentos, remédios, auxiliam no controle da temperatura do ar, produzem combustíveis, tecidos e etc. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Então vemos que o vento também colabora com a polinização das plantas. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando carne e sangue a benefícios do homem. Então vemos aqui que muitos animais são mortos para servirem de alimento aos humanos. Isto acontece, mas no decorrer do tempo, os homens deixarão de se alimentar de carne.
Continuando aqui a leitura, infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as suas situações não sabe agir sozinha em situação alguma. Então vamos ver aqui, por exemplo, uma criança que não aprende a ter pequenos cuidados no lar e em suas tarefas escolares, terá mais dificuldades em desenvolver a sua autonomia, aprender a se organizar, a se responsabilizar por seus atos na idade adulta. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Então vemos que através do trabalho, do estudo, do convívio com as pessoas, na família, no trabalho, é que aprendemos a compreender os outros, ampliamos nossos conhecimentos e assim estaremos evoluindo. Não tem como evoluir sem ter responsabilidades. O trabalho, as reflexões, a troca de conhecimentos. Continuando a leitura. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Porquanto, companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até ao fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Então, vemos aqui nesse texto a importância do trabalho, das responsabilidades e assim evoluindo e colaborando com a evolução de outros e do planeta. Vemos nesse texto que o que mais contribui para a nossa evolução é o trabalho dentro da lei do amor, da caridade e da fraternidade. Fazendo mau uso da inteligência é também um exercício, porém estará aumentando seus sofrimentos e estará criando provas desnecessárias para o futuro. Para finalizar, eu vou ler uma poesia de Cassimiro Cunha, cujo título é Rumo Certo. Pretendes entrar na posse da vida superior? O caminho mais seguro, mais serviço, mais amor. Queres alívio, sossego no coração sofredor? A providência primeira, mais serviço, mais amor. Desejas libertação de mágoa, pena, temor? O recurso que não falha, mais serviço, mais amor. Desejas felicidade? Resposta a sonhos em flor, a receita da alegria? Mais serviço, mais amor. Sonhas a paz restaurada, de afetos a recompor? A base do entendimento, mais serviço, mais amor. Solicitas do destino saúde, amparo, vigor? O programa necessário, mais serviço, mais amor. Que todos tenhamos uma boa semana.